O psicopata, de uma forma geral, ele tem um buraco emocional dentro dele. É muito difícil de te definir, porque não é só uma falta de energia, é uma falta de energia psíquica, é uma carência, é um buraco. E a maneira como ele aprende a cobrir esse buraco é através do reconhecimento alheio. Então ele tem uma necessidade compulsiva de ocupar espaço. Como normalmente, não é sempre, tem indivíduos talentosos, hein, que usam seus talentos para cobrir esse buraco, aquela história lá do menino da Panam, eu não lembro como é que ele faz o filme, eu não lembro o nome de ninguém, né? Do Catch Me If You Can, né? Isso, né? Então é o caso de um psicopata refinado, ele não sai matando todo mundo, mas aquelas eu nunca tiro essa cena da minha cabeça, aquelas aeromoças cortejando ele está tentando completar aquele buraco. Quando a pessoa não tem talento, quando ela não tem essas habilidades, ela parte para uma linha mais agressiva. Primeiro pelo seguinte, ela tem um grande ressentimento do mundo porque o mundo a trata mal. Ela compreende que o mundo não dá espaço para ela. E isso cria uma intenção agressiva. E a partir desse sentimento agressivo, que é o destruir alguém que me humilha, ele começa a aprender a obter prazer. Vira um objeto de prazer, mas de prazer compulsivo, Carla. O prazer compulsivo tem uma característica muito interessante. Ele é bom, ele é intenso, mas ele é absolutamente insustentável. Ele não se sustenta, ele é frágil. Você precisa do quê? Você precisa de mais. E aí você vai lá e repete. Por isso que tem tantos serial killers que têm esse perfil psicopático. Dentro da minha forma de entender, essa é a configuração psicológica do indivíduo que comete a psicopatia. Ele precisa daquele ato agressivo como uma única fonte de prazer que ele pode ter, onde ele está submetendo o mundo à sua raiva, o seu ódio, o seu ressentimento. E ele fica preso nisso. Não é errado. Para quem é psiquiatra, isso não é errado. Isso não é bom, isso não é saudável, nem para a sociedade, nem para o próprio indivíduo. Então a gente fica tentando entender melhor esse buraco, que pode ter uma origem química, que pode ter um mau funcionamento cerebral, pode ter uma educação perversa, onde os valores perversos preponderavam, o pai batia na mãe, então ele entende que isso é a maneira de ele se impor no mundo, isso se arraiga, se prende na personalidade dele, e ele fica repetindo esse padrão sem conhecer nenhum outro tipo de prazer. Doutor, e quando as pessoas, né, os profissionais da área, eles falam muito da questão da empatia, né, que essa pessoa não tem empatia. Sim. Isso é uma realidade? Não, ele olha para o outro e não porque consegue. Ele está totalmente fixado no objetivo de chegar naquilo que ele quer. Então ele quer ser visto, ele quer ser valorizado, ele quer ser temido, ele quer ganhar dinheiro, ele quer conquistar mulheres, porque as psicopatias também acontecem nessa área, não só na área do crime, e ele não mede consequências. Não é que ele quer o mal do outro, ele não enxerga o outro. Sabe, um egocentrismo elevado à 15ª potência? Então, quem chegar perto dele e ficar no meio do caminho do objetivo dele, zero. Além do que alguns mais sofisticados aprendem a manipular. Então eles manipulam as pessoas, eles até aparentam uma certa empatia. Coitada, as mulheres carentes sofrem com os psicopatas, que é uma grandeza. Mas é bem feito para elas, sabe por quê? Porque elas ficam achando que todo aquele jeito de ele engrandecer é porque elas são as bonitonas. É nada, é porque o cara é psicopata e está querendo manipular. Então são grandes manipuladores também. Alguns, depende da capacidade intelectual da pessoa. Tem esse pessoal que comete esses crimes, que você, na sua maioria, não tem essa capacidade. Por exemplo, quando a gente pega, né, tem um caso famoso, acredito que o senhor conheça, ele não é brasileiro, ele é um israelense que ficou bastante conhecido na Netflix, o golpista do Tinder, né? E ele causou prejuízo ali a muitas mulheres. É lógico que o documentarista, ele, né, se deu o direito de pegar um recorte ali, que é a história daquelas 3 mulheres. Sim. E eu fui estudar um pouco mais para entender a vida dele, como é que ele era antes.
E aí você descobre que o pai dele era um grande golpista também. Já Genético, aplicava golpes ali. O pai ajuda ele a fugir, inclusive, também, porque ele começou a aplicar golpes em Israel, ele teve que sair. E ele nitidamente, né, depois enfim, do documentário, e inclusive algumas falas, entrevistas dele, ele não se arrepende de nada do que ele fez. Não. Então, ele tem essas características que são... Não, mas era uma simpatia, fala a verdade. Mas é o seguinte... É o seguinte... E ele era muito inteligente, ele se passava por um filho de um... Mas você tem que entender... empresário importante do ramo do diamante. Que a escala de valores deles são outras. Então, qual era o grande objetivo? É conseguir ganhar dinheiro em cima da ingenuidade do outro. É todo esse cenário. Não basta ganhar dinheiro, mas tem que ser em cima do fato de que você consegue enganar o outro. Você consegue imaginar uma forma de poder tão poderosa, tão incisiva? Sim. Então, no meio deles, isso é o que eu valorizava. Você viu como eu fiz ela de trouxa? Então já tem um prazer. Vai em boteco de homem para ver se isso não acontece. Não, mas assim, é impressionante o prazer, né? Que ele... E é compulsivo, Carla. A pessoa não tem a capacidade de resistir. Não tem. A compulsão é a doença da vontade. Ele não é capaz de resistir ao apelo do prazer compulsivo. Então, ou seja, quem passar na frente dele tem que estar esperto, tem que se benzer, né? Assim, a mulherada reclama muito, né, de que os homens têm que respeitar. Fala, não, tudo bem, eu concordo plenamente, a lei está para isso mesmo. Mas se você anda numa selva cheia de desejos e desajustes, o mínimo que você tem que fazer é ficar esperta, né? Mas se ele receber o atendimento, se ele receber, enfim, um acolhimento, principalmente nessa área da saúde, a gente pode ter ali uma pessoa... Pode, eu estou fazendo esse trabalho lá, estou fazendo a cabeça do menino, estou tentando dar uma consciência para ele dessas dificuldades de comunicação, eu faço ele tentar entender de que o mundo não consegue compreender bem ele, tento fazer ele entender que às vezes as conclusões que ele tira são boas, mas são superficiais, que tem mais coisa para ele ver, que escapa. Ele devagarzinho está absorvendo, está melhorando, vai tratamento com medicação também, para não estabilizar o humor, para não ficar muito mal-humorado, para não ficar muito puto da vida por causa da frustração. E aí a gente vai tentando modelar. É um trabalho lento, é um trabalho gradual, lógico. Eu não entendo nada de saúde pública, nada, zero. Eu só sei explicar as minhas coisas conforme eu te disse. Mas eu acho que um trabalho bem orientado, por pessoas bem preparadas para fazer isso, evidentemente, como em qualquer outra atividade da vida, vai diminuir a incidência, lógico. Então a gente tem uma possibilidade aí, se ele recebeu o tratamento adequado, de ter uma recuperação ali, pelo menos... Uma melhora, né? Não precisa odiar tanto, não precisa matar, só fica desejando que morra, queimada na fogueira, tá tudo bem. Você vai reeducando, é o que eu faço, você vai reorganizando a mente da pessoa para que ela possa se sentir à vontade para estar lidando com a vida.